sequência, nós vamos estudar outro movimento que também foi muito importante, que é o expressionismo. E aí vai falar do quê? Expressão. Expressão de quê? Da angústia, da dor, do sofrimento. Tá? Um movimento artístico que se caracteriza pela expressão de intensas emoções. Mas as obras não têm a preocupação com o padrão de beleza tradicional. Vai exibir muito mais um enfoque pessimista, marcado pela angústia, pela dor, pela inadequação do artista diante da realidade, pela necessidade de denunciar problemas sociais. Iniciou lá no final do século XIX por artistas plásticos, né? O Grito, por exemplo, é uma das telas aqui, lá do final do século XIX, mas vai alcançar o auge entre 1910 e 1920, e aí vai se expandir para a literatura, para a música, para o teatro, para o cinema. Então, expressionismo. Então, voltando aqui com as características gerais, como eu já disse para vocês, conceitos de belo e feio pouco importa, são mais afetados pelo sofrimento humano do que pelo triunfo, expressão da angústia do ser humano. Aqui a tela O Grito, né, que é bastante representativo, vocês já devem conhecer, né? O Grito é de 1893 e é do Edvard Munch. Então nós temos aí um retrato. Eles não estão preocupados em retratar a figura humana tal como ela é, há uma simplificação, mas é uma figura andrógena, né? É um homem, é uma mulher, não fica claro, mas assim, a ideia, a seleção de cores e tá, tudo dá ideia de uma angústia, né, muito forte. Então, nós vamos encontrar isso aqui no expressionismo. Nas artes brasileiras, nós vamos encontrar a influência do expressionismo, né, nas artes plásticas, no Cândido Portinari e na Anita Malfatti. Olha, se vocês observarem a série Os Retirantes, do Cândido Portinari, faz uma denúncia da realidade brasileira. Os retirantes, a seca nordestina, e nós vamos encontrar, olha o cenário. Gente, é muito triste, né? Então, se você observar para as figuras humanas, observar as figuras humanas, o cenário, ossos, né, acima, urubus, as aves de rapina, as crianças praticamente, né, puro osso. Então é um retrato da miséria, né, da fome, da seca enfrentada em nosso país. Essa outra tela, né, que tem o nome de criança morta, olha, se vocês observarem, essa criança está morta aqui. Mas olha, observem as lágrimas. Gente, são intensas, então eles são mais afetados pela dor, pelo sofrimento e pela angústia. Bem, na poesia, nós vamos encontrar influência na poesia do Augusto dos Anjos. Nós já estudamos a poesia do Augusto dos Anjos, faz parte do pré-modernismo brasileiro, o livro foi publicado em 1912, mas se vocês observarem, os textos do Augusto dos Anjos têm muito essa questão da dor, do sofrimento, tanto é que ele é o poeta do verme, da podridão, da decomposição. Olha só, eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Gente, esse soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, estão lembrados? Né? Eu tenho o título de Psicologia de um Vencido. É alguém que desde antes de nascer já estava fadado à dor, ao sofrimento, tá? E ele está preocupado com o verme, né, que é o operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Perceberam? Ele nasceu assim, ele vive assim, ele é um hipocondríaco, né? Então é doente e já se preocupa com o futuro dele. E o que vai acontecer nesse futuro? Um verme vai roer as frias carnes do seu cadáver. Então, assim, aqui nós temos um retrato dessa angústia. Então, o expressionismo é um movimento de vanguarda europeu, mas que influencia as artes brasileiras, e não só as artes brasileiras. Então, expressão da dor, da angústia, do sofrimento.
Bom? Bem, agora nós vamos falar de outro movimento que é o dadaísmo. É o mais radical de todos, tá? Surgiu na Suíça, né, num cabaré chamado Voltaire. É um local onde as pessoas se reuniam. Isso aqui nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial. Vocês viram lá, 1914 a 1918. Então, 1916, nós estamos aqui, né, no meio da Segunda Guerra Mundial. E a Suíça era um local que não estava participando dessa guerra, então era um local assim mais tranquilo. Então os artistas se reuniam, né, e conversando e tá, e aí resolveram, né, criar esse outro movimento. Só que ele é o mais radical, o mais demolidor movimento de vanguarda, porque a guerra, gente, ela vai de alguma forma desvendar a barbárie por trás da civilização burguesa ocidental. E aí, o que, que eles queriam? Desmascarar os valores ditos civilizados. Então, o dadaísmo é marcado pelo ilogismo, nonsense, ou seja, sem, né, um senso, uma razão, humor nihilista. O que, que é o nihilismo? A negação. Nega o passado, nega o presente, nega o futuro. Nihilismo. Irracionalista, tá? Humor nihilista e irracionalista. Dinamitam-se a cultura e a linguagem, substituição das palavras por ruídos e gritos inarticulados. Ser dadá é ser anti-dadá. Eles mesmos falavam. Então, o que é o dadaísmo? Ser dadá é ser anti-dadá. Gente, é uma negação total. A arte não é séria. E aí, olha ali, nós escarramos na humanidade. Isso aqui faz parte do manifesto dadaísta, para vocês terem uma ideia do quão radical era. Isso aqui é uma das obras mais conhecidas aí. Se chama Roda de Bicicleta e é de Marcel Duchamp, de 1913. Olha o que ele fez. Ele pegou uma roda de bicicleta e prendeu num banco. E isso é minha obra de arte. E aí nós temos o ready-made, né, feito, né, pelo próprio. O que é essa técnica? Ele pega um objeto e aí ele traz esse objeto do uso cotidiano e transforma esse objeto numa obra de arte. Aqui nós temos a fonte do Marcel Duchamp. E o que é a fonte? É um urinol de porcelana branco e é considerado uma das obras mais representativas do dadaísmo. Gente, olha, se vocês observarem aqui do ladinho, ó, ele assinou R. Muth, 1917. Gente, e estima-se que vale cerca de 3 milhões de euros. Isso é de janeiro de 2006. Curioso, né, que essa obra, ela se perdeu no primeiro momento, ela fez parte de uma exposição, ela acabou se perdendo. Existe agora mais de um exemplar. E, ou seja, e nenhum deles é o original, porque o original foi perdido. E aí, né, ninguém, no primeiro momento, todo mundo, né, ninguém achou isso como uma obra de arte e acabou, terminou a exposição, pronto, deram destino e tal. Só que aí o Marcel Duchamp depois recriou. Então, as réplicas foram fabricadas sob a sua direção e em 10 exemplares para uma exposição específica em 1964. Para vocês terem uma ideia, em 1990, a Tate Gallery pagou 1 milhão de libras por uma dessas cópias. Tá? Então, na França tem uma das cópias, na Inglaterra tem uma dessas cópias, então são grandes museus que hoje exibem essas cópias. Então, acabou se transformando em um objeto artístico muito importante. Então, na literatura dadaísta, eles vão negar o passado, o presente e o futuro. São totalmente contra as ordenações lógicas, pouco se importando com o leitor. O importante era o grito, o urro. Se você quiser ser um poeta dadaísta, o Tristan Tzara deixou uma receita. Olha só, pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha o jornal, um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema, recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo, meta-as no saco. Agite suavemente, tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você, e ei-lo, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Perceberam? Gente, então, poema dadaísta. Ou seja, não precisa de lógica. Vamos ao nosso último movimento, que é o surrealismo. O surrealismo surgiu na França. André Breton
era um dos integrantes do dadaísmo. Mas chegou uma hora que ele falou, não, gente, parou, né? Chega de destruir, chega de negar passado, presente, futuro, vamos construir alguma coisa agora? E aí ele se desvincula do dadaísmo e cria o surrealismo. E o que ele está propondo? Ele vai lá nas ideias do Freud, e ele vai trazer essas ideias do inconsciente. E ele vai acrescentar à razão a imaginação, o sonho e a fantasia criadora do inconsciente. E aí ele procura juntar esses dois aspectos, a realidade com a fantasia. E o que seria isso? Uma espécie de super-realidade. Daí, surreal, tá? Uma realidade absoluta. E o grande representante na pintura, com certeza, é Salvador Dalí. Essa tela é do Dalí, de 1944, né? Então, é uma tela surreal. Quais são as propostas surrealistas? A abolição da lógica, valorização do inconsciente e procuram inspiração nos sonhos, atribuição de um caráter lúdico à arte, lúdico, de brincadeira, né? A arte está ali, é uma grande brincadeira com a realidade. Então, como é que deve ser essa arte? Os pensamentos devem ser exprimidos caoticamente, tal como nos ocorre, sem preocupação com ordenamento lógico, sem preocupação com gramática, com regras e tal. Eles juntam muitas vezes uma palavra logicamente adequada a uma absurda, anjo torto, cadáver agradável, morte feliz, né? Então, aparentemente absurdo. E eles queriam elaborar uma nova cultura, encontrar um caminho de acesso às zonas profundas do psiquismo humano. E aí, questionando a sociedade e a arte. E eles se propunham a destruí-la, mas não só destruí-la, destruí-la para recriá-la a partir de técnicas renovadoras. Então, já falei para vocês, imaginação mais razão, fantasia mais realidade. Junta isso e tem uma super realidade. Então, surreal. O André Breton publicou o Manifesto Surrealista em 1924. E aí, olha só vou ler o trechinho final aqui. Escrevam depressa, sem um assunto preconcebido, bastante depressa para não conterem e não serem tentados a reler. O que ele está propondo? Eu vou escrever um texto. Quero escrever nessa linha surrealista. Vou ficar no lugar, né, o mais favorável possível, vou estar num estado passivo, receptivo, fazer abstração de tudo aquilo que eu conheço e vou começar a escrever tudo que me vier à cabeça, sem pausa, sem pensar em regra, sem nada. Nós temos influência do surrealismo no Brasil, né, com o Murilo Mendes. Murilo Mendes, no Brasil, faz parte da segunda geração do modernismo, mas o surrealismo influenciou a arte do Murilo Mendes. Tá? Eu vou ler só um trechinho aqui, olha. Tua cabeça é uma dália gigante, é uma flor gigante, que se desfolha nos meus braços. Nas tuas unhas escondem algas vermelhas, e da árvore de tuas pestanas nascem luzes atraídas pelas abelhas. Gente, é surreal, né? Então, assim, mistura da realidade com a fantasia. Bem, meninos, fechando o nosso conteúdo, vocês encontram aí no capítulo 2 do livro de vocês esse conteúdo voltado para o modernismo. Então, vá lá no livro, dê uma olhadinha, páginas 38 e 39, ok? Muito obrigada, vou deixar algumas atividades para que vocês façam e até breve.